O Vidente, que provavelmente foi o meu conto favorito do livro, que tem o título original de The Golden Man, ou seja, O Homem Dourado. Vai falar sobre no mundo, em determinado ano, a gente tem uma raça de mutantes. Então são vários tipos e várias raças, cada um tem uma habilidade diferente que é superior aos humanos comuns, ou eles têm algum tipo de membros a mais, de capacidade a mais que as pessoas não têm. E tem um setor do governo preocupado apenas em eliminar essas pessoas, eliminar esses mutantes, com medo de que eles sejam a próxima evolução e de que o Homo sapiens seja então, sabe, banido da Terra, afastado da Terra. Então o The Golden Man vai ser, na verdade, um conto sobre isso e sobre uma caçada que um desses agentes do governo está fazendo para pegar esse jovem que é um desses mutantes, que eles não tinham conhecimento nenhum sobre o cara, né? E esse mutante é exatamente esse personagem do Homem Dourado. Ele é um jovem que aparenta ser mais velho do que ele deveria, né? E ele é totalmente dourado, dos pés à cabeça. Ele tem plumagens, ele é um homem muito bonito, muito atraente. E ele ficou com esse nome de Ovidente porque eles vão descobrir que as habilidades desse mutante têm a ver com o adivinhar o futuro, saber o que vai acontecer. Mas é um conto muito legal de ler, ver o que ele fez em cima desse, como que o Philip K. Dick imaginou esse próximo estágio da nossa evolução, como ele está encarando essa história dos mutantes. Aqui eu vi o trailer, e o trailer se chama, no caso da adaptação, Next, que seria algo como o próximo, né? Pelo que entendi ali do que eu vi o filme, é uma coisa completamente diferente. Parece que é uma coisa assim, eles fizeram o roteiro, fizeram o filme, deram um nome para ele, depois os produtores falaram, a gente precisa divulgar, né? A gente precisa de alguma coisa a mais. Vamos descobrir um livro aí qualquer que tem alguma coisa parecida e vamos falar que foi inspirado nele. Depois tem o Impostor, que vai tratar desse funcionário também, do governo, que ele vai, de manhã, quando ele está indo para o trabalho, ele vai ser colocado sob custódia, sendo acusado de não ser ele mesmo, na verdade de ser uma máquina, que foi colocada ali por uma raça extraterrestre para explodir ou para dominar o mundo, para ser um início de uma invasão, para causar algum tipo de dano em massa. E é claro, o cara vai falar, pô, eu não sou essa máquina, não está acontecendo nada disso que eles falaram. E o conto então vai ser sobre a fuga dele, ele tentar provar a inocência e ele tentar provar de algum jeito de que ele não foi essa máquina enviada pelos ele não é essa máquina enviada pelos extraterrestres. É um conto bem simples, bem direto. E é mais um que vai tratar dessa questão da humanidade, né? De quem é humano, quem não é. Vi também o trailer do filme e não me chamou tanta atenção assim, apesar deles falarem sim dessa história do cara ser acusado de ser um impostor, mas no trailer pelo menos não vai especificar se é um impostor alienígena, se não é. Depois um conto que eu estou falando por final aqui, porque é a ordem que está na contracapa, mas na verdade é o segundo conto do livro e é um dos contos mais geniais. Chama Screamers, Assassinos Cibernéticos, que é como virou o nome do filme, e o nome do conto mesmo é A Segunda Variedade. Então esse conto, ele vai falar de uma guerra, tá acontecendo uma guerra ali, né, entre principalmente, vai focar no ponto dos Estados Unidos e da União Soviética. E os Estados Unidos eles desenvolveram uma forma de proteção, algo como um mecanismo, um soldado mecânico pequeno, que eles chamam de Screamers, que são essas máquinas feitas para matar. Eles são robozinhos pequenos com garras afiadas, né, como se fossem navalhas. Eles vão atrás, são atraídos por vida humana, por calor, e eles vão simplesmente matar qualquer coisa que não esteja identificada para que eles não façam isso. Eles estão há muito tempo nessa guerra, eles já estão ali nos bunkers, eles ainda já estão ganhando a guerra contra a União Soviética. E um dia o comandante dessa divisão, ele vai ter uma tarefa um pouco diferente, porque um dos soldados soviéticos, ele vai aparecer do nada desarmado no campo americano, vai ser morto pelos Screamers, mas ele vai trazer uma mensagem de que aquele comandante americano tinha que se encontrar com os comandantes soviéticos para eles negociarem um acordo de paz. Então esse soldado americano vai tentar encontrar os soviéticos, mas vão começar a dar algumas coisas erradas, porque ele na verdade vai ter que se aliar aos poucos soviéticos que ele vai encontrar. E o livro vai tratar dessa tecnologia perigosa, dessa
revolta contra a própria humanidade, como a gente se dá mal quando a gente não prevê os nossos próprios efeitos, nossos colaterais, sabe, das nossas ações. A obra do Philip K. Dick, então, pelo menos pelo que eu li nesses contos, inclusive de outros que eu lembro, né, eu lembro de ter visto o filme do Blade Runner, essa questão da humanidade está sempre muito com ele. Quem é humano, quem não é humano, como a gente vai conseguir definir isso, até que ponto nós somos humanos, onde que a tecnologia está levando a gente, como é a nossa próxima fase, né, para onde a gente está caminhando, para onde nós estamos indo. Esse livro aqui da editora Aleph, ele ainda traz no final umas notas que o próprio Philip K. Dick escreveu sobre cada um desses contos. E ele vai falar exatamente disso, né? Como que a gente consegue reconhecer quem é humano, quem não é. E também uma coisa muito interessante que ele falou é a visão dele dessa história dos mutantes, que vai pegar naquele conto do Homem Dourado, virou o vidente, né, no filme. Que é essa questão de que ele encara os mutantes não como eram encarados até na ficção, até aquele ponto em que ele foi escrever o conto, de que eram a nossa próxima boa evolução, de que seriam os líderes benevolentes da humanidade, de que era um caminho natural. Ele tem uma visão um pouco afastada disso, de que, até relacionado inclusive um pouco dentro dessa história do nazismo, dá para perceber, de que ele não veria um futuro tão brilhante se nós fôssemos comandados por uma raça superior. Quer dizer, o que essa raça superior vai achar da gente que é inferior? Então, assim, uma avaliação bem legal do livro é que o Philip K. Dick tem ideias geniais, maravilhosas para escrever esses contos. Eles se encaixam muito bem em histórias mais curtas. A única coisa que realmente às vezes falta um pouco é o ritmo, né? Só um pouquinho essa coisa da ação. Às vezes parece meio desconexo, como ele dá um desfecho ou outro na história, que nessa história dos filmes eles conseguem resolver dando um puta do enxerto de ação, mas no caso dos filmes pra mim compromete a história, né? É muito efeito especial, muita gente bonita, e acaba contando menos da história, que consegue ser o principal da narrativa dele. Então é um livro muito recomendado para todo mundo que quiser conhecer, todo mundo que se interessa por esse tema, principalmente da ficção científica, né? Esse tema da humanidade. Essa edição da Aleph é muito bonita, né? Tem esse efeito legal. E também, se você se interessar pelos filmes, é legal você poder ter uma batalhada deles aqui para você ler antes de fazer o seu julgamento. É isso então, não deixem de visitar ali o Tem um Tigre no Cinema, que ele tem um review bem detalhado daqueles 2 filmes que eu falei. Não deixem também de visitar o blog, que eu vou deixar o link ali embaixo, visitar a página do Facebook, e se você curtiu o vídeo, clicar em curtir, colocar nos seus favoritos, não deixem de comentar também, e eu vejo vocês na próxima então.